Olá, estamos aqui iniciando mais um programa Espaço Livre, nesse sábado maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, porque quantas pessoas, que o dia hoje amanheceu e eles não estão aqui entre nós, não estão aí com vidas, outros com tantos problemas, e nós estamos aqui. Então é motivo de agradecer a Deus por mais esse dia. E também eu agradeço a Deus pela sua vida, você que está aí do outro lado, aqui juntinho comigo. E vamos continuar. Nesse dia, eu estou aqui recebendo uma pessoa maravilhosa. Ela é jornalista, colunista, já fez programas de TV, já fez rádio, já fez cinema, ela fez muita coisa. E já vi também a sua história sendo contada em uma revista aí maravilhosa, que é a revista Caras. E esta pessoa é nada mais, nada menos do que a Sueli Gazola. Sueli, tudo bem? Tudo bem, Glória. Seja bem-vinda. Estou muito feliz por você estar aqui nesse dia. Quem está muito feliz sou eu mesma, viu, por estar aqui fazendo companhia para você na TV Clique via NET Canal 12. Eu estou assim muito contente de estar participando do teu programa. Eu que agradeço, é uma alegria imensa. Eu tenho lido assim muitos artigos e vejo falar muito de você. Você é uma guerreira. Então assim, é satisfação imensa estar entrevistando você na data desse dia. Olha só que maravilha, né? Quero iniciar essa entrevista com uma pergunta. Pois não. O que foi que te levou a fazer TV? Então, Glória, deixa eu te explicar para que você possa entender, né? Eu, na realidade, já nasci num circo. Então, os meus pais eram circenses. E eu, de menina, fazia aqueles números circenses, entendeu? Eu fazia rola-rola, trapézio, gostava muito de fazer arame, corda. E aí, meu pai, uma ocasião, ele foi convidado para fazer a Rádio Piratininga, Juvencio, o Justiceiro do Sertão. E tinha um menino que fazia o papel do Juquinha. Só que esse menino ficou doente, então o que aconteceu? Eu, Sueli Gazola, passei a ser o Juquinha. Fazer o Juquinha, né, na Rádio Piratininga. E gostei muito, achei assim que foi uma época muito bacana, porque todo mundo ligava, queria saber quem era o Juquinha, quem era o Juvencio Justiceiro do Sertão, o que nós fazíamos. E assim eu fui tomando aquele gosto, né, aquele apetite por todo dia, né, tá lá fazendo o meu trabalho, recebendo as ligações, os elogios, as críticas, e eu gostei muito. Aí meu pai foi convidado para fazer TV e me levou, inclusive, para fazer um teste na época com Walter Avancini, que foi da Escravizaura. Então, esse teste fez eu, a Lucélia Santos e a Miriam Rios. Na realidade, as três foram muito bem e nós três ganhamos o papel. Mas aí ficou aquela polêmica, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai fazer, quem não vai fazer. Eu tinha um namorado e meu namorado não deixou eu fazer a Escravizaura. Então, eu já caí fora, né? A Miriam Rios também parece que tinha um problema e ficou o papel para a Lucélia Santos, que até hoje é cartaz em Portugal, né? A novela Escravizaura. E daí eu me casei, tive 2 filhos, me separei do marido, saí do circo, tive uma vida muito melhor, porque no circo, você sabe, é aquela correria, um mês você está numa praça, outro mês você vai para outra, você mora em barracas, às vezes você mora em trailer, então é aquela família, né, que está todo mundo ali reunido. É muito gostoso, gente, é muito gostoso fazer circo e é muito gostoso morar no circo. Mas aí eu senti a necessidade dos estudos, isso estava atrapalhando muito os meus estudos e eu queria ser formada, eu queria me formar.
De início eu queria ser professora, porque eu achava que professora, ela mandava ali nos alunos, você vai fazer, tem que fazer, e eu queria ser professora. Mas não tinha vocação não para ser professora. Aí eu fui estudando, fiz relações públicas, depois eu entrei e fiz jornalismo. E meu pai era empresário, além de trabalhar como ele era boxeador, ele lutava boxe, e além de lutar boxe, ele, em outros circos, como circos grandes, ele era domador de animais, né? E nós fazíamos parada de mão, parada de cabeça, éramos assim, a família Gazola. E a família Gazola e os irmãos Gazolas trabalhavam todos juntos. E quando ele foi convidado para fazer Gigantes do Ringue, meu irmão foi para a Band, meu irmão era comentarista, e o Gilmar Gazola. E aí começou esse negócio de, olha, eu estou precisando de você para fazer uma ponta, uma figuração. E eu ia, em todas as figurações, ali eu estava presente porque eu ia com meu pai e com meus irmãos. A minha irmã fazia teatro com o Dedé, o Didi, e fazia teatro também com outros atores, né, o Antônio Petan. E eu comecei a fazer também TV. Eu fui a primeira telemoça do programa do Silvio Santos. Eu fui a primeira pessoa a fazer um comercial para ele, que foi o Biscoito Miros. E aí eu gostei muito, recebi meu cachezinho, era na Rua das Palmeiras, né? E continuei, fui fazendo rádio depois, aí eu fui fazendo, gostava muito de fazer rádio, meu programa era o Cantinho dos Namorados, né? E eu amava fazer o programa de rádio, porque eu colocava ouvinte ao vivo. Então eles falavam, olha, Sueli, eu queria oferecer essa música para o meu namorado, que eu amo demais, Eu Juro, de Leandro e Leonardo. Então era uma loucura. E aí eu comecei a tomar muito gosto pela coisa, fui tomando gosto. Meu pai veio a falecer e eu entrei no lugar do meu pai. Nessa época ele empresariava o Wagner Montes, o Antônio Marcos e o Sérgio Malandro. No Chicote do Povo, né, que era no SBT, era o Wagner Montes e o Sérgio Malandro. E o Antônio Marcos, cantor, que na época estava casado com a Ana Paula, que era a filha da primeira esposa do Roberto Carlos, da Nice, e eles estavam casados, moravam no Alphaville, e meu pai levava ele para o inverno e verão para fazer show. Quando meu pai faleceu, alguém da família tinha que tomar esse lugar dele, e calhou para que eu fosse a empresária. E aí eu comecei a empresariar o Toninho, até que o Toninho veio a falecer. Aí eu empresariei a Carmen Silva, que cantava Fofurinha, e depois ela foi ser evangélica, né? Foi para R.R. Soares. Eu acompanhei anos a Carmen Silva também. E me convidaram para fazer um programa de TV em Santos. Aí eu fui fazer esse programa de TV em Santos. Primeiro eu entrei numa TV comunitária. Depois dessa TV comunitária, eu passei para a TV regional de Santos. Aí eu fiz TV Guarujá. E aí, estou até hoje fazendo TV. Nossa, que maravilha, que história do circo. Olha onde que você foi parar, né? E eu soube também que você fez rádio AM e FM, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo comercial e você não saia daí. Nós voltamos já já. Sai não. Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Vamos lá, continuando aqui com o nosso bate-papo com a Sueli Gazola. E como eu te perguntei, vamos falar um pouco, como eu falei para você, eu soube que você trabalhou na TV AM, na rádio AM, FM. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos sim. Olha, eu trabalhei na rádio AM, que é a Rádio Atlântica, lá em Santos.
É uma rádio AM que tinha todos os programas sertanejos, né? Eu tinha também um programa junto com o Tonico Barbosa. E o Tonico Barbosa, em Santos, ele era um homem assim, mais conhecido do que nota de R$1. E ele fazia o programa junto comigo. Depois, um dia, ele foi convidado para ir para Santa Catarina, fazer um programa de TV, e me largou lá sozinha para fazer o programa, e eu continuei fazendo o mesmo programa durante 4 anos. Mas eu fiz a Rádio Terra FM, eu fiz a Nova FM e fiz a Piratininga, porque a Rádio Piratininga também era AM. E FM eu fiz a Band FM. Entendi. E me fala uma coisa, fora a TV, você já trabalhou em outras áreas? Sim, sim. Eu, independente de fazer teatro, rádio, cinema, circo, TV, e eu fiz um filme também, aliás, eu fiz 2 filmes, Os Irmãos Sem Coragem, com o Dedé Santana e o Didi, e fiz Por um Sonho de Verão, junto com a Luciana Gimenez, o Alexandre Borges, e o nosso diretor era o Luciano de Abreu. Ele era sobrinho do novelista, né? Então nós fizemos um filme, Por um Sonho de Verão, lá no Rio de Janeiro. Foi um filme, assim, como que eu posso te dizer? É um filme curto, de curta-metragem, sabe? Mas eu sempre trabalhei. Fora isso, eu trabalhei na Balduco, que é numa indústria de alimentos, né? Então, durante o dia eu trabalhava como vendedora e à noite eu fazia os espetáculos, né? Ou era de circo, ou era no teatro, ou era gravação. Eu sempre estava, ou era rádio, circo, TV ou cinema. Eu só não cheguei a fazer dublagem, que a minha irmã fazia muita dublagem, meus irmãos também, e eu não cheguei a fazer dublagem. Mas trabalhei em loja, tive uma loja de modas, entendeu? Acessórios. Eu estou sempre trabalhando, estou sempre me mexendo, né? Não consigo ficar parada. É verdade, isso é muito bom, né? É maravilhoso, né? Ser ativa, né, em todo o tempo, isso é maravilhoso. Principalmente, eu, pelo menos, eu gosto de ser ativa, estar ali sempre movimentando. E assim, em meio a tudo isso que você está me falando, que você está passando, o que eu já li, os artigos que eu li sobre você, qual foi a sua maior alegria em tudo isso? Fica à vontade para você expressar. Bom, primeiramente, né, a minha maior alegria foi eu ter conseguido, né, junto à educação, mesmo sendo de circo, muita gente pensa, aquela pessoa é de circo, aquelas pessoas não trabalham, só trabalham de noite. Não, eu acho que Deus me privilegiou com a mãe e o pai que eu tive, que me deram uma educação boa, mas o que eu mais levo na minha vida é o caráter, entendeu? E eu acho que meu pai me deixou o caráter dele. E a alegria foi, claro, né, ter os meus 2 filhos. Essa é uma alegria que é um amor que não se mede, não é verdade? Filhos é amor que não se mede. Então, mas essa foi a minha maior alegria, ser uma mulher de caráter, personalidade forte, guerreira, lutadora, entendeu? Nunca parar, nunca deixar a peteca cair. Então, eu acho que isto é o que eu conquistei, juntamente com a educação que eu tive de meu pai e de minha mãe. Sim. E quais foram os seus maiores desafios nessa trajetória, nessa sua caminhada? Olha, meu maior desafio foi fazer o Globo da Morte, gente. Vocês não acreditam. Mas o Globo da Morte é um espetáculo perigosíssimo. Só existiam 3 pessoas no Brasil que faziam esse número. E eu fiz com a família do Nino, entendeu? Claro que eu não fiz a motocicleta, viu? Mas eu fiz a bicicleta, aquela que ficava passando no meio do globo e as 2 motos, uma para lá, outra para cá. Esse foi um grande desafio que todo mundo falava, imagina, você não vai fazer, você vai morrer. Eu falava que vou morrer nada. E eu levantava todos os dias, às 4 horas da manhã, para a gente ficar ensaiando até às 7 da manhã para eu poder fazer o Globo da Morte. Então, esse foi um grande desafio na minha vida. E um outro desafio foi fazer o Voos,
que fazia eu, meu pai, o Stringini e mais 2 rapazes do circo. Então nós fazíamos sem rede de proteção. Então isso foi um desafio muito grande também, porque uma vez até aconteceu, o circo chovia muito e o circo estava lotado. E eu estava lá para descer no segundo trapézio, então nós contávamos 1, 2, 3, 4, 5, eu pulava. Aí ele contou 1, 2, 3, 4, eu pulei. Eu entendi que era o 5 e caí de ponta cabeça. Mas tinha muita serragem no circo, né? Então eu desloquei assim a clavícula, machuquei assim a mandíbula, mas eu fui de cabeça. Mas foi um dos desafios que o meu pai olhou para mim e falou: sobe. Meu pai era um homem muito enérgico e ele viu que não quebrou nada, mas depois me levou para o pronto-socorro, né? Mas eu subi e terminei de fazer um número. Então foi um desafio também muito grande. E acho que hoje os maiores desafios que nós encontramos é viver nesse mundo em que nós estamos, né? Aonde você tem que ter a humildade, você tem que ser uma pessoa humana, você tem que ter credibilidade. Então eu acho que esses desafios, não só eu, como todos nós aqui, né, que vivemos nesse mundo, temos o dia a dia, né? Nós já levantamos desafiando a vida, né? Porque todos os dias você está no desafio. Você sai de casa, não sabe se você volta. Então, eu acho que todos nós enfrentamos desafios todos os dias. Sim. E durante o tempo da sua adolescência, quando você começou a fazer os seus trabalhos, desenvolver os seus trabalhos, você morava com seus pais? Até os 14 anos eu morei com meus pais. Depois eu me casei aos 14 anos. E fui mãe aos 14 anos, então eu fui mãe muito nova, né? Então eu morei, minha mãe que fala que eu era uma gata borralheira, né? Eu saí do circo pobre, 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 de marré, 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 e casei muito bem com um homem que era o pai dele era um dos acionistas da Aviação Cometa, que era o Macedo da Macedo Imóveis. Então foi o meu primeiro marido e pai dos meus filhos, então eu tive uma vida maravilhosa. Foi aí que eu tive a oportunidade de terminar a minha faculdade, começar a minha faculdade na realidade. Comecei a faculdade, fiz a minha faculdade, tive meus filhos, entendeu? Tive uma vida de princesa. Mas como toda princesa no fim, né? Ou ela acaba muito bem ou ela acaba muito mal. Existiu um motivo que me levou à separação do meu marido, na qual não vem ao caso agora eu falar, mas foi um bom pai, foi um bom filho, eu não tenho nem o que se queixar dele. E hoje, graças a Deus, eu estou bem casada, muito bem casada com o meu outro marido, não tenho filhos com ele, mas graças a Deus nós temos uma vida maravilhosa. Entendi. Você tem quantos filhos? Só 2. 2 filhos? 2. Tá. Gente, essa entrevista está maravilhosa. Nós vamos continuar daqui a pouquinho. Vamos por intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Olá pessoal, sou Glória Fritoli, passando por aqui para te lembrar que vocês não podem perder o meu programa Espaço Livre todos os sábados das 11 às 12 horas. Aguardo vocês! Olá, voltando aqui com a nossa entrevista. O bate-papo tá maravilhoso, a tarde tá gostosa e nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Sueli, eu vi a sua história contada pela revista Caras e entre outras também. Vamos falar um pouco da Caras e se você quiser você pode falar de outras também. Eu achei interessante aquela postagem, a sua história pela Caras, né? Foi
foi, acho que um dos primeiros vínculos, né, que eu segui ali, meditando a sua história, e foi buscando outros assuntos, os que me interessaram, e por isso que você está aqui nesta tarde. Pois é. Então, Glória, a revista Caras era a revista, ou continua sendo, né, hoje, uma das revistas mais vendidas no país, não é? E é uma revista que não flui só aqui no Brasil, ela flui até fora do Brasil. E contando a minha história para um colunista, Marcelo Bandeira, que trabalhou na Gazeta junto com a Cátia Fonseca, ele falou: Sueli, eu vou fazer uma entrevista com você na revista Caras, amo. Eu falei: eu não acredito. Falei: eu na revista Caras não acredito. Ele falou: com você. E aí nós fizemos uma entrevista, ele quis saber do circo, ele quis saber da rádio, ele quis saber do filme, e tudo começou por causa do filme, porque nesse filme, Por um Sonho de Verão, entrava Luciana Gimenez, entrava Alexandre Borges, entrava quase que todos os artistas globais. Então, eu estava lá no meinho deles, no meio das fotos, né, de chapéuzinho, porque eu ia fazer uma médica, mas uma médica bem louca. No fim, mudaram o meu papel. Aí eu fiz outro papel, que também foi muito bom, foi bem gratificante para mim. E depois, logo em seguida, saiu o livro, Por um Sonho de Verão, né? E aí, eu fui madrinha de casamento, calhou de eu conhecer um amigo. Eu conhecia muito a Mara Maravilha. A Mara Maravilha não saía de casa, a gente era muito amigas e saíamos muito juntas. E eu tinha um amigo que era dentista, que se formou com a minha filha dentista, que é o Dr. Alessander Vigna. Eles se conheceram, se gostaram, flerte daqui, flerte dali, recadinho daqui, recadinho de lá. E eu fui, na realidade, o cupido dessa história. E eles se casaram, eu fui a madrinha de casamento. No que eu fui a madrinha de casamento, claro, a revista Caras fez toda a cobertura do casamento da Mara Maravilha, né, com Alessander Vigna, que hoje se encontram separados. Mas aí teve outros momentos em que eu participei de O Troféu dos Talentos, eu participei com várias celebridades aí, globais, do SBT, da Rede TV, e eu fui convidada, e sempre que eu era convidada nessas festas, eu nunca deixei de ir. Então todo mundo me perguntava: se ele dá uma palavrinha aqui, então eu ia lá, dava uma palavrinha. Eu saí no TV Fama também, na época, ainda tenho vídeo até hoje do TV Fama, quem sabe um dia eu passo aqui na TV Clique, Canal 12, né? Então, começou assim. Eu comecei com essa amizade com o Marcelo Bandeira, e o Marcelo Bandeira, acho que ele gostava da minha história e começou a colocar em várias revistas, não foi só na Caras, né? Eu saí em várias revistas, em vários jornais, e tenho todos guardados, né? É o meu portfólio hoje, né? Meu portfólio de trabalho. E eu guardo todos com muito carinho, com muito respeito a todos eles, e agradeço muito ao Marcelo Bandeira. Beijo, Marcelo, eu sei que você está assistindo, te amo de paixão. E continuo, viu? Agora eu vou dar uma entrevista também para o Marcelo Bandeira, para a revista Caras. Ai, que legal, interessante. Eu estava lendo uma matéria esses dias e me chamou a atenção. Por que a mudança Sueli Gazola com L só e Sueli Gazola com 2 L's? Qual o fundamento? Então, na realidade, o meu Gazola é com 2 L's. O Gazola do meu pai também é com 2 L's. Já o dos meus irmãos foram com 1 L. Eu acho que na época que conta o meu avô e meu pai, que na época que eles iam registrar os filhos, então eles perguntavam: com L ou com 2? Ah, pode ser com 1, pode ser com 2. E assim foi indo, mas na realidade o brasão da família e todos os Gazolas, 2 L's, 1 L, 1 Z, todos estão errados. Na realidade, o Gazola mesmo é uma única família só, italiana, e o certo é Gazola com 2 Z, 1 L, A. Gazola com 2 Z, 1 L, A. Mas aí depois a gente já estava registrado e falei: eu não vou mais tirar o meu registro. E também por aquela questão de um
de numerologia, né, que a gente faz. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer a mãe de Ná, eu tive a oportunidade de conhecer a irmã do Gugu, entendeu? A Aparecida Liberato, eu vim até a casa dela no Alphaville e ela jogou para mim, fez os números lá, as cartas e falou, não fica com L só não também, fica com os 2 L's que esse é o que vai dar certo na sua vida. E realmente foi o que deu certo na minha vida, o Gazola com 2 L's. Isso dito pela Aparecida Liberato. Ah, tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu tô sabendo aí que você tá voltando para a TV, como que foi isso? Como chegou até você esse convite para trabalhar na TV Clique, ser apresentadora da TV Clique Brasil? Ótimo, eu estava no SBT, no programa do Raul Gil, conversando com um amigo, né, o Adilson, que é assessor, braço direito e um dos diretores do quadro Banquinho. Eu estava tomando um café com ele no bar, apareceu uma moça, 2 moças chamando por ele, né, e aí eu acabei meu café e fui lá, a moça virou para mim e falou, você não é a Gazola? Que ninguém me chama de Sueli, a Gazola? Eu falei, sou. Você não lembra de mim? Eu falei, você me desculpa, até uma falta de educação, eu não enxergo direito. Então, eu tô lembrada, mas eu não estava lembrada. Foi a Sandra Lima, que trabalha aqui na TV Clique. E ela me fez o convite, eu de pronto aceitei e falei, nossa, Sandra, muito obrigada, né, pela oportunidade. Eu estava, inclusive, fazendo... ia fazer um teste para trabalhar no SBT. Quando ela me fez esse convite, eu já larguei o SBT, falei, não, eu vou para a TV Clique via NET Canal 12. Ela me disse que era do Canal 12 e que ela ia conversar com o diretor. Ela realmente conversou comigo e nós acertamos e hoje eu estou aqui nessa casa, que é uma família, né? A TV Clique Brasil, via NET Canal 12. Eu amo os proprietários, o Amauri, a esposa Ângela, amo todos os apresentadores aqui da casa, eu acho que são todos familiares, são pessoas do bem, então eu me sinto assim em casa, trabalhando aqui eu me sinto em casa, amo a TV Clique Brasil. Maravilha, muito bom. Eu amei a sua entrevista, esse nosso bate-papo foi praticamente um bate-papo de amigas, porque eu entrei assim em áreas que eu nem sei se você imaginava que eu ia te fazer essas perguntas. Não imaginava, mas sabia que alguma coisa eu tinha que falar, né? Mas então, as perguntas que eu fiz foi o que eu li sobre você. Então, perfeito. Se está exposto lá numa revista, acho que eu posso perguntar. Com certeza, né? Com certeza. Então, deve. Gente, é uma pena, o nosso tempo já está aqui finalizando e eu vou devolver a palavra para a Sueli. O que você quer deixar nesta tarde, né, para quem está aí te ouvindo, te assistindo? Você quer transmitir uma palavra? Então, olha, o que eu gostaria de deixar aqui para todos os telespectadores é que não deixem de assistir, não é? O programa da Glória, da Sandra Lima, do Robson, do Jeca, de todas as pessoas que trabalham nessa casa maravilhosa que é a TV Clique Brasil. São pessoas assim que a gente pode considerar amigos, né? Amigos de verdade, porque todos os programas são feitos com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e olha, gente, é um trabalho que eu vou te dizer, viu? É bem gratificante, mas é um trabalho árduo, né? Isso é porque nós gostamos mesmo da TV, de trabalhar. E a minha mensagem que eu deixo para vocês é que a gente precisa muito mais de um abraço do que propriamente do WhatsApp. Verdade. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos por você, né, ter permanecido esse tempinho aí conosco e até o próximo sábado. Eu aguardo você às 11 horas com mais aí um programa maravilhoso. Você vai se surpreender, né, com os entrevistados que nós vamos ter aqui no programa Espaço Livre, e um programa que você pode assistir com todos os seus familiares, com seus filhos, né, marido, o papai, a mamãe, o irmão. É um programa assim que eu creio que vai ser um alimento aos sábados pela manhã para toda a sua família. Até mais, obrigada.